Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. O tema do Evangelho dessa noite, capítulo 24, a coragem da fé, esse tema nos chama à reflexão da coragem para o exercício daquilo que nós temos aprendido. Coragem num sentido até complexo, eu diria, de se entender. Porque o que seria coragem para o exercício, por exemplo, da nossa religião? Nós hoje não temos mais que enfrentar as dificuldades de outrora, de prisão, dificuldades de sequestro familiar, em que as pessoas eram separadas da família, que não professavam religião, que eram desposadas de todos os bens, enfim, uma série de problemas que antigamente era possível de acontecer a quem tinha uma religião diferente daquela que era a oficial do Estado. Isso desde a época de Roma, ou até antes um pouco, até o início do século passado, existia ainda essa questão. Aquela pessoa que estava em desacordo com a fé oficial, essa pessoa era perseguida. Felizmente, os tempos mudaram e hoje não existe mais. Mas no que cabe a nós o exercício dessa coragem da fé? Onde que nós temos que refletir sobre esse assunto? E pensando sobre isso, eu me lembro de um mito da mitologia grega, uma passagem mítica da mitologia grega, o mito de Teseu, em que Teseu, a história dele é a seguinte. Um rei de Creta, ele passava por uma cidade, né? E ele se encontrou com uma jovem lá, passaram uma noite juntos e ela se engravidou. Nessa mesma noite, essa mesma jovem, ela foi seduzida pelo deus Poseidon. Então, Teseu, na realidade, é filho de Poseidon, mas foi assumido, vamos dizer assim, pelo rei que esteve com a moça. E aí, muito bem, ela engravidou, deu à luz, aí quando deu à luz, veio as questões de praxe. Ela falou, e aí? Você vai assumir a criança? Você vai pagar a pensão? Você vai resolver o assunto? Como é que é? Como é que a gente fica agora? Vamos dizer assim, ela deu aquele enquadro nele, como se fosse os dias de hoje. E aí ele fez a seguinte proposição para ela, olha, faz o seguinte, eu não posso levar essa criança comigo lá de volta ao reino, porque eu não sou muito bem quisto, tem muitas pessoas disputando o meu tronado, com certeza, sabendo que ele é meu herdeiro, ele será assassinado rapidinho. Então faz o seguinte, deixa ele aqui com você cria, educa ele, e quando chegar o momento, você manda ele lá me procurar na cidade, E assim ela fez. Aí ele falou, olha, para identificar, então para eu saber que é ele, eu vou deixar aqui as minhas sandálias e a minha espada. Vou deixar debaixo dessa pedra aqui, uma pedra enorme, muito grande, Então quando ele for capaz, de chegar o momento, ele tem que ser capaz de levantar a pedra, tirar a pedra de cima, para pegar esses pertences que são meus, e ele vai passar a usar, e ele usando eu vou reconhecê-lo lá. E ela concordou, e assim foi feito. Ele deixou lá as sandálias e a espada, seguiu a sua jornada, voltou lá para o seu reinado. E ele cresceu, Teseu cresceu, Ele foi uma criança, sempre muito forte, porque era filho de um deus, de uma força física muito grande, e tal. E quando ele chegou na juventude, chegou aquelas questões clássicas, quem é meu pai, onde está meu pai, e aí ela contou a história para ele, falou, olha, seu pai é o rei fulano de tal, ele esteve aqui, e nós combinamos isso, que quando você crescesse,
você chegasse à condição de tirar a pedra, aquela pedra ali enorme, você ia pegar as sandálias e a espada dele e ia seguir. E ele assim fez. Levantou, chegou o momento que ele levantou a pedra e pegou as sandálias e espada do pai, né, para poder procurá-lo. Primeiro, já simbolizando, toda essa história são símbolos, evidentemente. As sandálias do pai significa, o que significa sandália? As marcas que nós deixamos no mundo. Então ele precisava calçar ali as sandálias do pai, as sandálias as marcas que ele irá deixar no mundo. E a espada como força. A gente às vezes pode ter a noção de espada como algo ligado à morte. Não, mas algo como ligado a um combate de ideias, um combate interior. Como o próprio Cristo coloca, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ou seja, eu vim sacudir, eu vim trazer uma transformação. A paz, a espada teria esse significado de transformação, de mudança, né? De força de transformação. E aí onde ele morava, para onde ele iria, era uma distância, lá era uma beira-mar, o mar faz uma certa curva, né? Como se fosse uma península. E aí a mãe dele fala, olha, você pode ir de barco, que é perto. Se você for de barco, é pertinho. Porque se você for por terra, você vai ter que dar uma volta enorme. E também a estrada é muito perigosa. É muito cheia de assaltantes, de monstros, de perseguições. Você vai ter muita dificuldade se você for por chão, andando. Melhor você ir no mar. Pega um barco aqui e vai. Mas ele era jovem. O que ele escolheu? Ele obedeceu à mãe? Claro que não. Ele preferiu e falou, não, mãe, eu vou por terra, que aí eu vou melhorando, eu vou transformando, e quando eu chegar lá, a minha fama já vai ter chegado na minha frente. Eu vou matar todos esses monstros que tiver e tudo, vou resolver o problema desse caminho, e quando eu chegar lá, a minha fama de corajoso já vai estar na minha frente. E aí, de certa forma, ele acaba acontecendo isso, né? Os assaltantes que tem, ele vai derrotando todos, os monstros que haviam no caminho, ele também vai derrotando, e ele vai prosseguindo nessa jornada, significando a jornada da transformação humana. Mas um desses que ele enfrenta tem uma particularidade especial que eu gostaria de trazer, que é Damastes. O que era Damastes? Damastes era um gigante, né, um ser, uma pessoa muito grande, muito forte, né? E ele ficava no local, que era um caminho, onde todos tinham que passar por aquele caminho. Não tinha outro lugar, todo mundo tinha que passar por ali. E aí, Damastes tinha uma cama de ferro. E ele falava o seguinte, olha, eu vou colocar você na cama, se você for do tamanho da cama, eu deixo você passar. Se você for do tamanho diferente da cama, aí a gente vai ver o que vai fazer. Então todo mundo que chegava naquele ponto, ele colocava na cama. A pessoa era mais curta, mais baixa do que seria a cama, ele esticava a pessoa, né? Ele pegava a pessoa para esticar, para ficar do tamanho da cama. Se a pessoa era mais alta, ou seja, a pessoa maior do que a cama, ele colocava e cortava da pessoa o que sobrava da cama. Então, em síntese, ninguém passava ali. Ou seja, porque todo mundo morria, porque ninguém cabia exatamente naquela cama. O que significa isso? Que, às vezes, um gigante, um monstro, ele coloca uma posição em que as pessoas têm que se adequar àquela posição. E o grande chamamento aí é que, às vezes, esse monstro, esse gigante, pode ser nós mesmos. Ou seja, nós colocamos a nossa ideia, nós colocamos a nossa medida das coisas, o nosso pensamento, e todo mundo precisa se adequar ao nosso pensamento. Especialmente, muito especialmente, ao pensamento religioso, à prática religiosa. Então, se a pessoa é diferente daquilo, é diferente da nossa cama, ela precisa ser ajustada à nossa cama. E com isso, nós nos tornamos verdadeiros monstros do caminho.
É simbólico no sentido de imaginar isso, que há quem pense que todos têm que ser como lhe quer. Bom, e como que Teseu mata Damastes? Justamente com a própria cama. Ele deita Damastes na própria cama, e ele, evidentemente, nem ele cabia na cama dele, ele sobra da cama. E o que ele sobra, Teseu corta a cabeça e as pernas dele. Ou seja, isso simboliza que nós exigimos dos outros, às vezes, condutas, comportamentos, ideais, maneiras de ser e tal, que nem nós mesmos seguimos. Por isso que, especialmente dentro da ideia religiosa, e quando se fala em coragem da fé, nós temos que refletir sobre isso. Se às vezes nós não estamos interpretando como coragem o nosso ímpeto de exigir das outras pessoas que elas sejam conforme a nossa régua. É preciso separar as coisas. Bom, muito bem, Teseu ele prossegue a viagem, assim acontece, quando ele chega na cidade, né, a fama dele já chegou na frente dele, como ele tinha eliminado vários perigos da estrada, e o pai dele o reconhece. Muito bem, então tá tudo bem, né? Só que quando ele chega, ele encontra uma situação em que a cidade ela era obrigada a pagar anualmente um tributo, porque ela havia entrado em guerra e perdeu a guerra. E como ela perdera a guerra, ela era obrigada a pagar um tributo. E que tributo era esse? Todo ano a cidade tinha que entregar os 7 mais belos jovens homens e os 7 mais belas jovens mulheres para serem devorados, para serem comidos pelo Minotauro. Ou seja, a cidade tinha que entregar todo ano a sua esperança, ou seja, aquilo que ela tinha de melhor para o futuro, simbolicamente falando, ela tinha que entregar para o Minotauro. E quem que era o Minotauro? O Minotauro, dentro da simbologia, dentro da mitologia grega, ele é um homem, metade touro, né? Fruto da união ali do rei Midas, né, com a sua rainha. Ela se apaixonou por um touro, devido à cobiça do rei Midas. A história é um pouco comprida, mas, enfim, vamos dizer assim, os pais do touro, metade homem, metade animal, seria o rei Midas, que simboliza a soberba, a ganância e tudo mais, e a sua mãe, que simboliza justamente a luxúria. Ou seja, então e esse metade homem, metade animal, significa justamente aquele ser humano, aquela pessoa que é dominada pelo animal, pela carne, que vem da luxúria, simbolizando os prazeres carnais em todo o seu aspecto, não apenas o aspecto sexual, como também a soberba, o egoísmo, a ganância do seu pai, simbolizando todo o nosso aspecto à matéria. Então, todo ano, a cidade, vamos entender como sendo nós, a comunidade, tem que entregar o seu melhor em relação ao futuro para serem devoradas pelo símbolo da animalidade. Isso simboliza exatamente nós mesmos, que entregamos, às vezes, o melhor de nós ao mundo material. E aí Teseu, quando vê aquela situação, ele não era obrigado, ninguém chamou, ninguém falou para ele ir, né? Os jovens já estavam lá escolhidos, ele falou, não, eu vou lá e vou matar o Minotauro. Só que o Minotauro, ele vivia dentro de um labirinto. Para a proteção, vamos dizer assim, de todos e do próprio Minotauro, ele foi colocado pelos seus pais dentro de um labirinto que ninguém conseguia sair. Então, mesmo que Teseu matasse o Minotauro, ele estava, de certa forma, fadado à morte, porque ele não conseguiria sair, né, do abismo. E aí, Ariadne, né, que vivia ali também no palácio, ela fez a seguinte proposta para Teseu. Falou, olha, Teseu, você vai para lá? Não, eu vou. Ele já estava determinado aí.
E ela admirada com aquela coragem. Ele falou, vamos ver o seguinte, eu vou te dar uma solução para você sair do labirinto, e quando você sair, você se casa comigo. E ele concordou, ok. O que ela fez? Ela pegou um novelo de lã e deu para ele e amarrou, né, na entrada do labirinto e falou, olha, você vai andando e vai soltando aqui o novelo. Na volta você só vem seguindo, né, a lã. E assim aconteceu. Teseu, então, ele vai lá, mata o Minotauro, volta pelo fio e liberta a cidade daquele cativeiro, daquela situação, daquela obrigação. Qual o aspecto simbólico disso? Quando ela propõe a ele a levar um novelo de lã, o novelo de lã significa aquilo que vai nos guiar nos labirintos. O que é o labirinto? A própria vida. A própria vida, às vezes, carnal, nós vivemos no mundo carnal, através do esquecimento, que pode se tornar um labirinto para nós. Por quê? Porque a carne exige, né? Exige de nós as demandas do próprio corpo, os valores, aquilo que nós temos do passado, né? As nossas paixões, as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente tem de ruim lá do passado ecoa aqui no presente através da carne. Então acaba se tornando um labirinto. E esse novelo de lã, que nós vamos desfiando a nos guiar, né, a servir para nós, é algo tão frágil, mas por outro lado também tão forte, são as nossas convicções elevadas. A nossa convicção no Evangelho, no amor de Jesus, na igualdade das criaturas, no poder do bem, da oração, são o nosso guia, a nos guiar pelo labirinto da vida. Porque muitas vezes nós nos perdemos no labirinto da vida por falta de orientação, por onde que eu vou, por saber o que é ideal, né? Quais são os verdadeiros valores, né? Alcione, no livro Renúncia, ela tem uma passagem muito boa que ela diz o seguinte: aprendi cruelmente que não pode haver paz fora do dever cumprido, e que não há alegria sem a aprovação da consciência tranquila. Então o Teseu mostra pra gente, dentro dessa simbologia dele, em que ele não tinha obrigação nenhuma de ir, mas ele foi lá simplesmente cumprir o seu dever que ele tinha no coração. É minha obrigação libertar a cidade. Assim nós trazemos dentro de nós deveres que só nós sabemos. Eu tenho comigo que a minha obrigação é essa aqui a fazer. E ele não temeu. Falou assim, mas você não vai conseguir sair do labirinto. O Minotauro mata todo mundo. Ou isso, eu falei, como diz, não importa, eu vou. É a coragem da fé. Ou seja, aquilo que pode acontecer não é mais importante do que o cumprimento do meu dever. Há um ponto também muito importante, a gente lembrar do livro Há 2000 anos, só lembrando a história muito rapidamente. O que é a história de Há 2000 anos? Existe uma família romana que se passa na época da vida de Jesus, um senador romano, sua esposa e seus 2 filhos, e a filha desse casal, ela tinha lepra em Roma. Então eles, procurando todo tipo de auxílio, não encontraram, foram para a Galileia em busca de um clima melhor, né, uma condição climática melhor, que pudesse favorecer a cura da menina. Bom, e lá, a esposa Lívia ouve falar dos ensinamentos de Jesus, dos milagres do Cristo. A sua escrava Ana comenta com ela todos os milagres que Jesus fala, e ela praticamente implora ali ao seu marido, ao senador, fala, olha, procure Jesus, peça para ele curar a nossa filha. Mas ele fala, mas eu sou um senador de Roma, como que eu vou procurar um Zé Ninguém aqui? Olha a minha posição social. Só que num dia, a pequena Flávia, a menina, ela já estava assim, praticamente à beira da morte, ela já estava muito ruim, respirando com muita dificuldade e tal.
E mais uma vez a sua esposa ali insiste com ele, fala, procure o profeta de Nazaré, ou seja, procure Jesus, porque ele é a última esperança que nós temos. E ele um tanto reticente, né? Porque, Senhor, eu sou um homem de posição, como é que eu vou? Mas a situação era tão dramática, né? Assim, a situação tão difícil, que a menina já estava ali à beira da morte, e a esposa insistindo, ele vendo o desespero de todo mundo. Aí ele fala, então faz o seguinte, amanhã eu vou caminhar pelo final da tarde, como quem não quer nada, como se eu estivesse simplesmente caminhando, estivesse andando, ali pelo local onde ele costuma ficar. E aí eu encontro ele casualmente. Aí não fui eu que fui procurar ele, né? Foi um encontro casual, né? Vamos dizer assim. Então estou mantendo as aparências, né? Eu não fui procurar Jesus, apenas eu encontrei por acaso ali, e a gente conversa e eu falo com ele. E aí sua esposa viu que não ia sair muito além daquilo, né? Falou, então tá bom, faça isso, tal. Aí assim aconteceu. No outro dia, à tardezinha, ele começa a andar ali pela cidade, por onde Jesus costumava fazer as suas pregações, a caminhar e falar, e fica por ali e tal. E ele entra num estado meditativo profundo, lembrando de sonhos que ele houvera tido, que lembrava de encarnações passadas, de tudo, de maldades que ele havia cometido, né, assim, alguma sensação estranha começou a envolvê-lo, e aí sem que ele percebesse, de repente ele estava na frente de Jesus. Só que Jesus fala para ele o seguinte, senador, por que me procuras? Ou seja, por que o senhor está me procurando, né? E Jesus, ou seja, antes de ele falar nada, o próprio Cristo já pergunta por que ele estava procurando, né? E aí Jesus continua, fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição soberana da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro de teu coração desfalecido. Jesus falou, por que você não me procurou na hora mais clara do dia? Para que esse disfarce? Para que essa enganação, né? E naquele momento que o senador Públio estava ali com Jesus, ficou um duelo na sua cabeça. A vontade, pelas sensações que ele estava sentindo ali, de aderir ao cristianismo, vamos dizer, não nessas palavras, mas seguir os ensinamentos de Jesus, né, porque ainda não havia ali um cristianismo ainda, mas seguir os ensinamentos de Jesus de humildade, de igualdade entre as pessoas, de igualdade entre as classes sociais, mas por outro lado havia um combate ali, falando, não, mas você é um senador de Roma, um homem poderosíssimo, como que você vai se sujeitar a isso? Então ficou esse conflito. Por isso que Jesus fala, olha, você escolhe, ou você muda a partir de agora, ou então somente após séculos e séculos de sofrimento para haver essa transformação. E Emmanuel, no caso, o senador Públio Lentulus, ele, devido à sua posição social, devido aos valores que ele deveria abandonar, então ele prefere, fala, não, ele acha que isso é besteira, que ele deveria continuar na sua posição, né, vamos dizer assim, de senador romano. Jesus cura a filha dele, explicando para ele claramente, olha, a sua filha vai ser curada pela fé da sua esposa, porque a fé pode muito mais do que você possa imaginar. O encontro se encerra ali, mas fica na cabeça dele exatamente esse encontro para sempre. Que ele podia ter escolhido aquele momento de renunciar às vaidades do mundo, as vaidades de se achar superior, de se achar melhor, que os escravos são, na verdade, animais que falam, não são gente, são animais que falam. Né? A visão romana,
e de todos os povos, né? Daquela época que os escravos não são gente, são animais que falam. Essa visão que então todos somos filhos do mesmo pai, isso ele considerou demais para ele. E realmente, conforme o que coloca Jesus, somente após séculos de sofrimento, de dificuldades, ele pode resgatar o seu eu interior, né? E se transformar no Emmanuel que nós conhecemos. Mas o que mostra todas essas passagens é que a vida sempre vai nos colocar desafios, assim como Teseu teve que vencer vários monstros até chegar à sua cidade, a cidade do seu pai. Assim como Emmanuel teve que vencer tudo isso, a vida nos colocará desafios para mostrar a nossa educação interior, a nossa transformação. A jornada do herói, a jornada, por exemplo, de um Teseu, de qualquer herói, de um Emmanuel, é a transformação do eu material no eu espiritual. O problema é que o eu material ele é seduzido pelo mundo. Nós somos seduzidos por damastes do mundo em que nós temos que agradar as pessoas ou que as pessoas têm que nos agradar. No sentido assim, as pessoas têm que ser como eu quero que elas sejam. E nós também, às vezes, temos dificuldade em colocar a nossa posição no mundo sem magoar as outras pessoas. É isso que o Evangelho está nos convidando, né? Então, que durante os desafios da vida, que nós vamos ter vários, os desafios vêm na forma de doenças graves, que vêm na forma da perda de um ente querido, das dores, da dificuldade financeira, das dificuldades de convivência com determinadas pessoas. Enfim, nós vamos ser desafiados de várias formas na nossa vida. Mas que todos esses desafios, a gente tenha o ensinamento que Jesus passou a Lívia, esposa do senador Lívio. Olha, tudo suporte, tudo passe, porque eu vou aceitar, ele coloca nessa simbologia, né? Eu vou aceitar o seu sacrifício para que você, aceitar o seu sacrifício agora, para que você futuramente viva no meu reino. Ou seja, como Alcione colocou, né? O nosso dever bem cumprido é a garantia da nossa paz interior. Então saibamos nós passarmos as nossas dificuldades, as nossas provações, colocando nessas palavras, da nossa vida, sabendo que a nossa fé é o nosso fio de lã que nos guia nos labirintos da vida. Porque como Paulo coloca na Epístola aos Romanos, né, ele tem uma passagem belíssima que ele coloca da seguinte forma: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em todas e quaisquer dificuldades da nossa vida, temos certeza que Jesus está ao nosso lado. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado.